Bom dia! Bem-vindos a mais um Fé com Café. Hoje com o time inteiro acordado aqui no sabadão. Queremos agradecer a Deus essa oportunidade. A gente aproveitar e dedicar esse Fé com Café para o pessoal do Sul. Que Deus possa mandar muita energia, muita ajuda. Que essas pessoas possam ser amparadas. O grande Deus tenha misericórdia. E hoje nós estamos lendo o capítulo 4. Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Ontem nós trouxemos coisas muito legais. Aprofundamos. Agora que nós acabamos de ler, até antecipamos um pouco do capítulo de hoje, porque tem muita conexão. Um Deus justo, um Deus do amor. Tudo se explica. E tudo se entende por que a gente está aqui hoje. Aprendendo e lembrando que a nossa vida é única. Eu como Leônidas, a Gisele como Gisele e você como você. A sua vida é única. Então que façamos valer a pena no aprendizado, que o melhor momento para se entender, para buscar conhecimento é o aqui e agora, porque depois haverá ranger de dentes. Então não é bom. Se você tem a capacidade, a inteligência de aprender, de evoluir, que seja aqui agora. A Gi vai ler um pedacinho e depois nós vamos comentar. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão vagas noções incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pelo qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe a vida, o corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem a outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conhecia seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Quando a gente lê aqui, a gente lembra que um dos primeiros capítulos que nós estudamos foi sobre Moisés. Moisés, ele era um judeu, mas ele foi deixado no rio e ele foi atendido, foi criado, foi resgatado, foi criado por egípcios. No Egito, eles acreditavam na vida após a morte. E eles acreditavam também de uma forma que tinha que proteger aquele corpo porque a alma iria reencarnar. Mas eles não entendiam da reencarnação. Para eles entendiam a ressurreição quando você voltando da vida dos mortos. Lembra que até ontem a gente comentou? O Egito, eles acreditavam que o quê? Que aquele corpo tinha que ficar mumificado, protegido, porque quando a pessoa morria, ela iria para um lugar ser no juízo, ser avaliada, ser julgada, pelo sim, pelo não, e talvez ela poderia voltar. E aí eles faziam várias oferendas, protegiam o corpo, faziam todo o ritual da mumificação. Por quê? Eles tinham que preservar o corpo, porque se a pessoa tivesse o merecimento de voltar da vida dos mortos, o corpo dela estava lá. A base judaica veio de Moisés. Moisés, ele trouxe princípios do Egito. Só que talvez ele
por ser o iniciado nas leis do Egito, por ter um conhecimento, ele sabia o que ele estava falando. Mas quando ele passou para o povo, que era um povo mais primitivo ainda, eles não tinham a capacidade evolutiva de entendimento. E aí eles começaram a acreditar e foi se passando, foi escrito na Bíblia toda essa parte da ressurreição. E o Espiritismo, ele vem mostrar e explicar até as anuências que o próprio Jesus falou. O João já veio, vocês não reconheceram. Ele mesmo na Bíblia falava. E ele falou também para Nicodemos, não se pode ver a Deus se não nascer de novo. Ou seja, você só vai ver Deus quando você não tiver mais nada a pagar. Quando você estiver puro de coração. Ou seja, você ser a centelha divina da forma que você foi criado. Voltando para o Pai, de uma forma pura, somente luz. Sem nenhuma antimatéria, sem nenhuma mancha que nos desclassifica de estar vivendo com Deus. Quando nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos várias coisas aqui enquanto encarnado. Só que cada coisa, boa ou mal, nós iremos prestar conta. Então, se eu venho pra cá, eu faço mal, eu mato, eu roubo, tudo isso vai ficar registrado em mim, como Gisele. Quando eu voltar pro mundo, eu vou levar tudo isso. É o meu julgamento que os egípcios acreditavam. E eu vou ser julgada. Eu tenho esse que eu não fiz legal. Eu vou voltar. Vou resgatar isso. Quando eu eliminar tudo isso, através do quê? Através do amor. Jesus falava, o amor cobre uma multidão de pecados. Quando eu conseguir mais amar, quando eu conseguir ser mais luz, eu chego ao Criador. E era isso que Moisés lá atrás quis explicar de uma forma, que Jesus trouxe de outra forma e há 2000 anos ainda não foi entendido, e que o Espiritismo em 1800 veio começar a trazer um pouco mais de clareza para começar a entender a Bíblia, entender Jesus de uma outra forma. Sabe que é importante, a gente deu uma aula aqui agora, né, explicando cada grupo religioso, como que é a sua visão, como que veio da lá de trás, como que veio a formação perto de Jesus. Mas é importante a gente entender uma coisa. Nós temos um único propósito, que é em direção a Deus. Essa você tem que ter clareza. E como que nós vamos até Deus? E como que nós ascendemos para chegar até Deus? Primeiro, com amor. Segundo, buscando conhecimento. Nós só vamos chegar até Deus se nós buscarmos conhecimento. Então vamos lá. O amor, o conhecimento. A partir disso, aí vem as muitas moradas, a casa do meu pai que nós passamos. E agora, falando de morte, mas um Deus do amor falando de morte, o que ele quer dizer? Agi, alguns encontros, falou sobre o vaso. Às vezes, nós assumimos alguns débitos aqui. A gente, no fundo, a gente pode contar qualquer história, mas nós sabemos quando nós fazemos o certo ou o errado. Nós sabemos realmente quando nós estamos passando a pessoa para trás, quando nós estamos tirando proveito, quando nós estamos ali somente pensando no nosso bico. A gente pode contar a história mais bonita do mundo, justificar de 500 formas, mas no fundo, o nosso coração sabe. A partir do nosso coração sabe. E você não age para reparar, você pode ver que a sua vida vira um looping. A sua vida vira um looping e a prova começa a vir atrás de prova, começa a vir mais atrás de prova. Vem de formatos, cores, pessoas diferentes, mas os problemas continuam vindo. Sempre os mesmos problemas. Por que será? De forma diferente, intensidade diferente. Mas as mesmas provas vêm.
Essas provas vêm para você vencer, para você entender que aquilo está errado e o que você vai fazer de diferente. Mas não, o que nós escolhemos? O atalho. O que é o atalho? Conta a historinha. Falar a vida é assim, a culpa é do governo, a culpa é de Deus que não olha. Sai culpando. Sai julgando e culpando. A culpa é do vizinho, a culpa é que a grama do vizinho, que o vizinho teve sorte, ou como que eu cresci, eu vi muito isso, QI, quem indica, o outro ali teve sorte porque quem indica. Beleza, ele pode ter tido uma indicação, mas tem que ter competência para continuar. E aí? Até quando você vai ficar apontando para o outro, em vez de agir? Aí quando volta de novo o tema, muitas moradas na casa, muitas moradas não vai ver Deus quem não nascer de novo. O que isso quer dizer? Quando você morre, você vai sofrer aqui, sua consciência mental, porque você sabe o que você fez certo e o que você fez o errado. Nunca é Deus, Deus é do amor. Mas só que nós somos tão fechados no orgulho, no ressentimento, que a gente não pede a Deus ajuda. A partir do momento que a gente pede, Ele acolhe. Você não precisa ficar sofrendo. Só que o orgulho é tão forte, os sentimentos é tão forte, que a gente fica num loop, preso na espiritualidade. Até a gente ter o despertar, ser humilde e pedir para Deus ajuda, aí que é algo que Jesus falava depois da morte, haverá ranger de dentes. Não se trata aqui, se trata das nossas ações, das nossas desculpas e do que nós estamos fazendo. A partir do momento que a gente entende que a gente está buscando o melhor, a gente não vai virar a chave da noite pro dia. A gente vai errar. Mas você errou. O que você vai fazer a hora que você toma consciência? Você repara. Não conta mais histórias. Chega de histórias. E é o aqui e agora que você busca conhecimento, que você busca aprendizado para ser melhor, para ser amor. Porque não sei se haverá outra vida. Há muitas nuances. Com certeza haverá outra vida, mas pode ser que não seja no planeta Terra. Ou pode ser que sim, que é um tema que a gente já abordou. Mas tudo vai depender do amor. Quanto mais amor você tem no seu coração, mais expansivo. Porque o amor não tem espaço para orgulho, o amor não tem espaço para raiva, o amor não tem espaço para inveja, o amor não tem espaço para qualquer coisa que não seja o amor. Então que nós podemos sentir primeiro o amor de Deus, sentir o amor intenso nosso. Se você não sabe, eu não sei se eu me amo, se tem amor, aí você precisa de ajuda. Pode chamar pode chamar a Gi. Você precisa de ajuda, você precisa se descobrir quais são as travas, quais é o que está te impedindo de ser quem é para você ser. Aí você precisa fazer um trabalho. Mas é essa a busca, gente. A busca é viver o aqui e agora, viver o melhor, viver abundância. Se Deus deu a oportunidade de criar o melhor computador e o pior computador, por que você tem que ter o pior? Vice-versa o carro. Porque isso tá bom, a vida é assim. A vida não é assim. É você que está falando que a vida é assim. Tudo bem, meu computador para mim não é importante, ótimo. Não estou falando que você é obrigado a ter o melhor. Mas naquilo que você realmente quer, você não precisa ter ou qualquer coisa. Qualquer coisa é desculpa. É historinha. Entende? Então tudo na vida, desde que seja uma bala, qualquer coisa tá bom. Não. Eu e a Gina, nós temos um trato hoje. Se aparece alguma coisa na nossa vida, a gente está pensando em alguma coisa. Isso, a gente fala um pouco, isso tá bom? Toda vez que a gente fez alguma coisa como isso tá bom, passou 3 meses, 2 meses, 1 mês ou uma semana, a gente se arrependeu profundamente do que a gente fez. Só complementando, isso pode ser pra gente também, tá? Porque, não sei se vocês já acompanharam a gente, mas eu perdi 20 quilos e o Lê perdeu 38 quilos. Quando a gente ia comprar roupa,
Também a gente via várias roupas no vestiário, mas aquelas roupas não serviam. E a palavra que tanto eu como ele mais usava, só tem essas. Pode ser. Pode ser. Ou seja, era pra gente. A gente estava se acostumado com o médio, com o medíocre, com o pode ser. Não tem aquilo, não consigo aquilo, pode ser isso. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu passei por esse processo de emagrecimento e eu fui numa loja. A roupa que eu quis, que tava lá no vestiário, no cabide, aquela roupa que eu olhei, entrei, vi, falei, nossa, eu queria essa daqui. A moça me levou no vestiário e serviu. Aquele dia eu virei pro meu marido e falei assim, nunca mais a gente vai aceitar pode ser. Nunca mais na nossa vida pra nada, começando por nós. Nós somos exemplos, nós somos o templo de Deus. O nosso corpo é o templo de Deus. Ele tá aqui dentro, ele não tá lá fora, ele não tá em nenhuma religião, ele não tá em nenhum templo de pedra. Ele tá aqui dentro de nós. E se a gente não consegue honrar o templo que habita Deus, que é o nosso corpo, a gente não ama Deus, não ama o próximo, não ama ninguém. Porque tudo começa aqui, conosco. Então é isso daí. E por que tem o ranger de dentes que o Lê falou? Porque aqui, enquanto nós estamos encarnados na matéria, nós temos o véu da ilusão. Nós temos o ego, nós temos o materialismo que nos norteiam, temos a sociedade que impõe muitas coisas, temos um mapa mental de quando viemos encarnados naquela família, com tudo que a gente ouviu, né? Cresceu ouvindo, aprendeu que a vida é daquela forma. Então a gente vai tendo os pré-julgamentos, nós vamos tendo os preconceitos de tudo. Quando a gente morre, tudo isso cai por terra. Não existe mais o preconceito, não existe mais os julgamentos, não existe mais nada. E aí a gente entende que nós somos um ser imortal. Nós somos um ser em eterna evolução. E aí a gente viu que a gente perdeu 50, 60, 70, 90 anos para nada, em pleno engano. E aí naquele momento não é Deus que põe, é a nossa consciência. Porque aí você vê que você ficou 50, 60, 70 anos da sua vida, uma vida imortal, lembra? O espírito é imortal, ele teve um começo, mas ele nunca vai ter fim. Você teve 70 anos fazendo nada, absolutamente nada. E aí você se arrepende. E aí você quer resgatar, é o vaso quebrado, você mexeu no vaso, quebrou o vaso. E aí você quer você mesmo pagar. E aí você vem para pagar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E é isso que a gente está tentando hoje trazer para vocês. Vamos nos conhecer, gente. Vamos nos amar. Nós nos amando, nós nos conhecendo. A gente começa ainda aqui, nessa vida, a evoluir, a voltar como filho pródigo, a voltar a olhar para Deus ainda aqui. Não precisa esperar passar 70 anos a gente morrer para lá ter a lucidez. A gente já está tendo aqui. É sobre isso que a gente quer deixar para vocês hoje, nesse final de semana, nesse sábado. Então, gente, agradecer. Tenham um sábado iluminado. Domingo é o único dia que nós não fazemos, mas segunda-feira nós estamos de volta, tá bom? Gratidão, fique com Deus. Um beijo, até a segunda.